Consegui habituar-me à condução daqueles pneus por pista, regulei a travagem bem e consegui recuperar e passá-los. É muito difícil passar o Paulo Longo. É sempre difícil fazer uma ultrapassagem, ainda mais à chuva. Acho que o Paulo Longo é um excelente piloto, ele guia muito bem à chuva e, portanto, foi bastante difícil passar qualquer um deles, tanto o Luís como o Paulo. Um despiste de Paulo Longo deixou Castro Santos um pouco mais sossegado no comando. Nesta mesma volta, Longo foi às boxes por não ter a luz traseira a funcionar, acabando por ser desclassificado, como lhe acontecera já na primeira corrida. Idêntico problema conheceu Luís Filipe Figueiredo e Silva, que esteve nas boxes e voltou à pista para se meter na confusão da luta pelo sexto lugar. Eram seus intérpretes Jorge Passanha, António Barros, Pedro Vaquinhas e Rosário Sotomayor. Carlos Azevedo atrasara-se e Albuquerque Carvalho estava mais próximo dos primeiros. Este é o carro de José André. A pista úmida, apesar da chuva ter cessado, originou vários despistes e os comissários não tiveram mãos a medir para que nunca falhasse a sinalização de situações perigosas. Aqui mais um dos múltiplos incidentes desta segunda prova do Campeonato Nacional de Fórmula 4. Com uma vantagem de cerca de meio minuto, Diogo Castro Santos rodava tranquilo a caminho da sua segunda vitória nesta época. Liberto de adversários, mercê das paragens de Paulo Longo e Figueiredo e Silva, Pedro Carvalho assegurava o segundo lugar, mais não tendo do que gerir o seu avanço sobre Miguel Vilar, seu companheiro de equipa. Este, depois de 2 despistes, lançou-se numa boa recuperação e rodava agora em terceiro lugar, a uma dezena e meia de segundos de Pedro Carvalho. Jorge Passanha subia ao quarto lugar na última volta, depois de passar a Albuquerque Carvalho, e António Barros garantia o sexto posto à frente de Pedro Vaquinhas. Atrás de ambos, roda aqui Figueiredo e Silva, que terminou com uma volta de atraso. Terminada a corrida, Diogo Castro Santos tirou do habitáculo uma bandeira da sua equipa, preparando assim a comemoração de mais um êxito. Para o pódio, começaram então a convergir as atenções. Era ali que Diogo Castro Santos, Pedro Carvalho e Miguel Vilar iam receber os seus troféus. O campeonato continua a ser comandado por Castro Santos, Pedro Carvalho é segundo a 12 pontos e Jorge Passanha está em terceiro lugar a 24 pontos do guia. Terceira prova do Campeonato Nacional de Fórmula 4, tal como as duas anteriores, no Autódromo do Estoril. 2 vitórias de Diogo Castro Santos nas provas anteriores colocavam-no, obviamente, como o grande favorito a conseguir mais uma vitória no Autódromo do Estoril. Aqui vemos o jovem Diogo Castro Santos, que desta vez, porém, não conseguiu ser o mais rápido nos treinos. Ele fez o segundo tempo, sendo batido por Miguel Vilar, da equipa rival, o time Nescafé. 1 minuto 49 segundos e 4 décimos para Diogo Castro Santos. Miguel Vilar, aqui o vemos, fez 1:48,95 centésimos. Estamos a ver a grelha de partida. Aqui na terceira posição da grelha, Pedro Carvalho, companheiro de equipa de Miguel Vilar, que fez 1:49,14. Depois o Swift de Carlos Azevedo, 1:50,06. Mais atrás, Jorge Passanha com 1:50,16. Albuquerque Carvalho ainda não está aqui, vai aparecer dentro de momentos, fez o tempo de 1:51,40 centésimos. Do seu lado esquerdo estava Luís Figueiredo e Silva, que partiu o diferencial nos treinos e por isso não conseguiu melhor do que o sétimo tempo. Depois Pedro Vaquinhas, neste carro bastante colorido. Mais atrás José André, Rosário Sotomayor e na última linha 2 carros com Henrique Abreu e Eduardo Alves Silva. Tudo opostos nesta altura já para a partida, os comissários a darem indicações de que faltam apenas 1 minuto para o início da corrida e a largada, como dissemos, com Miguel Vilar na pole position e a seu lado Diogo Castro Santos. Desta vez vamos ver a partida de dentro do Pace Car, que segue os concorrentes
nada de especial se passou nestas primeiras centenas de metros até à curva do final da reta da meta. Miguel Vilar curvou na primeira posição, Diogo Castro Santos na segunda posição, em terceiro lugar Pedro Carvalho. Entretanto, Luís Figueiredo e Silva conseguia recuperar muito bem, aqui segue já na quarta posição, atrás de Miguel Vilar, Diogo Castro Santos e Pedro Carvalho, que tenta aqui passar para segundo. Diogo Castro Santos consegue resistir, logo atrás seguia Luís Filipe Figueiredo e Silva. O resto do grupo, e agora vamos ver a nossa câmara móvel dentro de um escorte, o pace car, de facto bastante mais lento que os Fórmula 4 e já não conseguiu nesta volta apanhar mais nenhum dos carros que seguiam à sua frente. Segunda passagem por este mesmo local, Miguel Vilar continuava no comando da corrida. Entretanto, Diogo Castro Santos era ultrapassado pelo seu companheiro de equipa, Luís Filipe Figueiredo e Silva, e ficava a lutar pela terceira posição com o Pedro Carvalho. Lá está o grupo de 4 da frente. Jorge Passanha estava na quinta posição. Este é o carro de Rosário Sotomayor, um Van Diemen de 1985. Na zona dos S, os dois primeiros, Figueiredo e Silva e Miguel Vilar. Cá estão eles de novo, em mais uma passagem por esta bonita zona do autódromo, e repare-se na diferença para terceiro e quarto classificados, que são Diogo Castro Santos, o quarto, e Pedro Carvalho, o terceiro. Passagem agora na reta da meta, dois pilotos a discutir a vitória e dois pilotos a discutir o terceiro lugar. Luís Filipe Figueiredo e Silva, entretanto, tentava afastar-se de Miguel Vilar, mas este chegou a rodar mais rápido do que Figueiredo e Silva, estabelecendo a volta mais rápida, aproximando-se por isso do primeiro classificado, só que depois viria a ceder definitivamente. Cá está o carro de Jorge Passanha, aliás de Carlos Azevedo. Jorge Passanha seguia um pouco mais à frente na quinta posição. Portanto, duelos entre 6 pilotos, 2-2, pelas primeira, terceira e quinta posições. De novo os carros da frente, e agora nas boxes o carro Van Diemen, também de 85, de Henrique Abreu, o único piloto que visitou as boxes. Mais uma passagem pela reta da meta, repare-se como estava bem aceso o duelo entre Pedro Carvalho e Diogo Castro Santos. Diogo Castro Santos, que se queixava de um carro desta vez não muito bem afinado e com o motor eventualmente a perder rendimento. Henrique Abreu ali a abandonar as boxes. De novo com Luís Filipe Figueiredo e Silva, a caminho da sua primeira vitória da época. E agora terceiro e quarto classificados, Diogo Castro Santos, desta altura já irremediavelmente afastado da sua terceira vitória. Quinto e sexto classificados, Jorge Passanha e Carlos Azevedo neste Swift amarelo, o único carro em prova que não era um chassi da Van Diemen. Os dois primeiros já numa fase da prova aproximar-se do seu final, e Diogo Castro Santos consegue aqui ultrapassar Pedro Carvalho. A alternância no terceiro lugar foi uma constante entre Diogo Castro Santos e Pedro Carvalho. E vamos ver agora o reverso da medalha, e mais uma passagem pela meta. Diogo Castro Santos ali a tentar, zigue-zagueando, fugir Pedro Carvalho e tentar evitar que ele beneficiasse do cone de aspiração, mas Pedro Carvalho vai conseguir de facto ultrapassar Diogo Castro Santos na zona de travagem já. Apenas 12 carros em pista. Este número 4 era Albuquerque Carvalho, e aqui o mais rápido entre os possuidores dos Van Diemen de 1985, Pedro Vaquinhas. De novo com o grupo da frente, os dois primeiros a passarem nos S, e vamos ver a chegada de Luís Filipe Figueiredo e Silva. 3 triunfos até agora para a equipa da Sograp, os dois primeiros por intermédio de Diogo Castro Santos e agora Luís Filipe Figueiredo e Silva, um piloto já veterano que veio do karting, onde conheceu inúmeros sucessos. Na luta pelo terceiro lugar, Pedro Carvalho bateu Diogo Castro Santos, que não conseguiu de facto subir ao pódio. Luís Filipe Figueiredo e Silva no lugar mais alto do pódio, a seu lado Miguel Vilar, depois Pedro Carvalho. De fora ficou Castro Santos. Diogo, uma luta renhida com o Pedro Carvalho.
Ele ao princípio nós não tínhamos ter lutado tanto, eu acho que eu era um bocadinho mais rápido do que ele podia ter percebido que se eu fosse à frente e se eu fosse atrás, podíamos ajudar a tentar apanhar os dois da frente. Ele não entendeu assim, perdemos tempo a disputar o terceiro lugar e foi pena, podíamos ter talvez apanhado e lutado pela vitória. Bom, do mal ou menos, a vitória acabou por ficar na equipa Sograve. Como é que sensações desta corrida? Acho que nunca mais acabava. Demorou muito tempo. Foi bem o arranque, à partida consegui logo passar 3. Depois também, depois na segunda volta ainda fui ali à terra, mas consegui defender bem do Diogo. Indiferentes a tudo quanto os rodeava, os pilotos... Tarde primaveril, com algum público a emoldurar o Autódromo de Estoril. Primeira corrida, a Fórmula 4, com a sua quarta jornada pontuável para o respectivo Campeonato Nacional. Número apreciável de participantes, nada menos do que 14 concorrentes, mas pouco interesse competitivo numa corrida morna que muito cedo ficou decidida. Pouco interesse nas pistas, mas interesse aumentado agora em termos de campeonato, com 3 pilotos no primeiro lugar e em igualdade pontual. Diogo Castro Santos, Miguel Vilar e Pedro Carvalho com 52 pontos. Na grelha, 14 carros, como dissemos, todos do modelo Van Diemen, exceto o de Carlos Azevedo, um Swift. Quanto a motores e versões, repartiam-se pelos Minister, Diabolique e Scholar, construídos entre 85 e 87. Nesta grelha, melhor tempo para Pedro Carvalho, com 1 minuto 49,57, que ficou a seu lado com Miguel Vilar, com 1,49,76. Na segunda linha, Figueiredo e Silva, com 1,50,01 e Paulo Longo, com 1,50,04. Mas ainda na volta de formação para a grelha, Figueiredo e Silva não conseguiu atingir o seu lugar por se ter partido um elemento de suspensão do seu carro. Produção, portanto, para 13 concorrentes, entre os quais uma rapariga, Rosário Sotomayor, que parece cada vez mais à vontade neste tipo de fórmulas. Aceso o sinal verde, Pedro Carvalho arrancou melhor que o seu companheiro de equipa, Miguel Vilar, mas a sua vantagem durou pouco tempo. Até à quarta volta, apenas se registou um peão de Rosário Sotomayor na parabólica interior. Miguel Vilar seguia na frente, com Pedro Carvalho não muito distante. Mais atrás surgiam Paulo Longo e Pedro Carvalho, que tinham trocado de posições na terceira volta, e ainda Diogo Castro Santos. Nesta altura, Jorge Passanha já tinha perdido um pouco o contacto com o primeiro grupo, mas também já conseguira grande avanço sobre o segundo pelotão, que era comandado por Albuquerque Carvalho e Carlos Azevedo. Sucedeu então o primeiro golpe entre os dois homens lá da frente na curva de reentrada no circuito velho. Pedro Carvalho entrou em peão, talvez por Paulo Longo ter travado tarde, e ainda tocou no carro de Diogo Castro Santos, que teve de abandonar. Foi comigo em quarto, e atrás do Paulo Longo e do Pedro Carvalho. O Pedro Carvalho e o Paulo Longo iam a disputar a travagem. O Paulo Longo fechou um bocadinho o Pedro Carvalho, o Pedro Carvalho entra em peão e eu vou atrás do Pedro Carvalho. O Pedro Carvalho atravessa-se, eu travo para não lhe bater. Entretanto, nós dois paramos, sem nos batermos, sem nos termos tocado. Depois eu vou-me desviar pela frente dele, arranco, e na altura em que as minhas rodas de trás iam na direção da frente dele, ele arranca e bate nas rodas de trás e encostou-me a suspensão. Daí até ao final, Pedro Carvalho não mais pôde lutar para a vitória, até porque o seu carro ficou muito desequilibrado. Miguel Vilar, controlando muito bem a corrida, foi aumentando a sua vantagem sobre Paulo Longo, diferença que chegou a atingir os 7,5 segundos, isto na 12ª volta. Mais atrás, Jorge Passanha passou a rodar isolado porque não tinha quaisquer hipóteses de se chegar a Longo e Vilar. Pedro Carvalho e Albuquerque Carvalho, quarto e quinto classificados, também não constituíam um perigo para o jovem Passanha, que tinha um lugar garantido no pódio. Ao cabo das 15 voltas, Miguel Vilar pôde saborear um precioso triunfo, um triunfo bem cimentado na experiência que o piloto adquiriu este ano nas provas em que participou do Campeonato da Europa de Fórmula Opel.